para encerrar o nosso segundo dia de conferência, vamos receber agora a doutora Daniele Marques, médica generalista que trabalha e defende o SUS, feminista e qualificada pela UFRJ em Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, e que acredita na humanização do cuidado e no acesso universal e integral à saúde, com o tema Visibilidade Lésbica, uma reflexão sobre direitos, saúde e bem-estar. Seja bem-vinda, Daniele. Muito bem. Oi, gente, tudo bom? Bom, o João já me apresentou muito bem, né? Eu sou a Dani, pode me chamar de Dani, não tem essa de doutora Daniele, não. E estou muito feliz de estar participando aqui, queria agradecer o convite e espero que seja uma troca para todo mundo mesmo, tá bom? Se o Gabriel puder deixar os meus slides, a telinha inicial. Isso, tá bom. Acho que não foram todas as pessoas que estavam presentes ontem na nossa primeiro dia, né, de conferência. Ontem a gente teve uma palestra com a Ju, que já é uma conhecida minha, uma amiga minha, e eu achei muito interessante como que a gente vai conversar hoje tem a ver com o que ela disse ontem. Então, já peço desculpa se eu até for um pouquinho repetitiva nessa parte. Sobre visibilidade lésbica, né? Nossa sociedade foi feita em cima de machismo e patriarcado. Então, com isso, as mulheres sempre foram vistas como menores que os homens, infelizmente. Então, e aí, quando você pega essa população LGBT, que já foi por si só, completamente deixada de lado por tantos e tantos anos, imagine as lésbicas, não é mesmo? As mulheres acabam tendo sua vida, seus direitos, sua saúde, seu bem-estar, vistos como menos importantes. Vocês vão ver aqui nessa discussão que eu vou muito mais criticar e acender, espero, né, em todo mundo, uma vontade de mudar as coisas do que de fato dar as soluções. E vocês vão poder ter um comparativo com a palestra do Dr. Lacerda também, que falou dos homens, né, dos gays, e vocês vão reparar que mesmo no mundo LGBT, as opções que existem para os gays existem muito maior leque do que para as lésbicas. E, enfim, vamos conversando. Qualquer coisa, eu tô olhando aqui o chat também, acho. Vamos ver que eu não sei mexer direito nisso aqui, não. Qualquer coisa, vocês me gritam. Pode passar, Gabi. Na faculdade, a gente não aprende muita coisa sobre como lidar com o público LGBT. A gente aprende roteiros. Roteiro na pediatria, roteiro na ginecologia, roteiro na urologia, mas, de fato, algumas preocupações que devem ser tomadas, ou você, como aluno, vai atrás de um curso complementar, ou você está inserido em algum outro meio e, por conta, vai atrás disso. Então, em geral, não é parte do nosso calendário, não. E aí, eu fiquei muito pensando sobre isso, assim. Eu sempre quis ser médica para todo mundo, e todo mundo é todo mundo, entende? Então, eu sempre quis pensar sobre como incluir a todos nas consultas. E aí, foram algumas coisas que eu percebi, né? Desde a pediatria, então. Na pediatria, chega uma pessoa que nasceu com o órgão genital feminino. Automaticamente, ela é uma menina. E aí, ela é uma menina e a preocupação é quando ela vai menstruar. É claro que vai se preocupar com o desenvolvimento dela, com se ela está saudável, enfim. Mas o ponto meio que final da pediatria é chegar na menarca, né? A primeira menstruação da menina. Só que dificilmente, e essa é a realidade SUS, pelo menos, né? Claro que o Einstein talvez seja diferente, que eu não conheço. Mas dificilmente é feita a pergunta de quem é aquela criança. Será que por ter um órgão genital feminino, ela de fato é uma menina? Será que pode se tratar ali de uma criança cis ou uma criança trans? E é um questionamento que deveria ser feito com o médico, com a família, porque a gente sabe que o acompanhamento psicológico, enfim, já pode começar desde a infância, né? Já deveria começar desde a infância.
Outra coisa que eu queria lembrar é que nas consultas é um direito de toda pessoa trans ser chamado pelo seu nome social. Isso é uma observação aqui que a gente também, essa parte a gente até aprende um pouco na faculdade, mas é um direito, não tem por que se sentir constrangido em dar o seu nome social, apesar de que esse constrangimento existe, é muito triste, né? Você ter que passar por um constrangimento sendo que é um direito seu. Enfim, o nome social é um direito das pessoas e toda pessoa trans deve utilizá-lo, tá? Aí vamos passar então para as consultas já logo na início da adolescência. A menina, ela vista, né, como menina hétero, ela menstruou e ela vai no ginecologista. Aí a pergunta que se faz: você é sexualmente ativa? E aí, olha só até onde vai, né, a diferença e o menosprezo com as mulheres. Se a mulher é lésbica, ela muitas vezes fica com vergonha ou fica com dúvida se ela é sexualmente ativa ou não. Se ela transa com mulheres, será que eu posso dizer que eu sou sexualmente ativa? E é óbvio que pode, é óbvio que deve dizer. Essa pergunta tão fácil, tão corriqueira, que é falada nas consultas ginecológicas, é a pergunta que vai mudar tudo, assim, muda 1 milhão de condutas, muda várias preocupações do médico com a pessoa, e a pessoa se sente constrangida de falar. E quando ela fala, sim, sou sexualmente ativa, dificilmente o médico tem a percepção de perguntar, ok, você é sexualmente ativa, mas você transa com mulheres ou você transa com homens? Porque isso também muda. Tá escrito ali sexarca, que é a primeira relação sexual. Isso muda tudo. Por quê? Uma menina que já teve o início da sua relação, da sua vida sexual, ela deve começar a fazer o exame de Papa Nicolau. E o exame de Papa Nicolau, para toda mulher, é importantíssimo por conta da questão do câncer de colo de útero, que é causado pelo vírus do HPV. Entre as relações lésbicas, a doença sexualmente transmissível mais comum é o HPV. Então, você imagina só, se a mulher tem vergonha de dizer que ela transa com outras mulheres, quantos anos ela vai ficar sem realizar o seu Papa Nicolau? E quando realizar, há quanto tempo um câncer que é 100% curável, se for diagnosticado de começo, em quanto tempo ela vai deixar essa doença crescer e, enfim, até ela descobrir que ela tem alguma coisa? Então, de novo, essa para mim é uma das perguntas mais importantes, assim. Então, a pessoa faz o Papa Nicolau e aí ela vai fazendo. Vamos supor que a mulher tem vergonha de falar e ela não fala, que ela fala que ela é hétero, ela não fala nada e vai deixando o Papa Nicolau para lá, né? Então, já temos esse problema. E existe também o problema da anticoncepção. Então, imagina só, né? Se você não responde que você transa com mulheres, você provavelmente vai sair do consultório ginecológico com uma prescrição de anticoncepcional, uma pílula. Se você não tem problema menstrual, se você não tem nenhuma outra questão, uma síndrome do ovário policístico, nada que precise da anticoncepção, por que você está tomando hormônio todos os dias? Entende? E acaba sendo meio que batidão, assim. Mulher vai no ginecologista, vai sair com o anticoncepcional, com a amostra grátis, vai sair com a sua receita. Mas por quê? Por que você vai tomar se você talvez não tenha necessidade? Então, de novo, essa questão de deixar a mulher constrangida, dizer sobre sua vida sexual, acaba acarretando outros problemas. E aí, nisso, atrapalha todos os seus direitos. Você tem o direito, nós médicos fazemos o juramento de não fazer mais mal que bem. E aí, você perde o direito, né? Você acaba sendo tratada desnecessariamente. E aí, a anticoncepção, né, também envolve os métodos de barreira. Então, será que o médico, a médica, explicou para a mulher como é que é feito, como é que ela previne uma doença sexualmente transmissível? Provavelmente, se ela explicou para a pessoa errada, porque se disse hétero lá no começo ou não disse, ela vai estar mais
mais próxima, né, de uma doença sexualmente transmissível. É importante lembrar que o HIV, ele é muito mais transmissível pelo sêmen e pelo sexo anal. Então, essa não é a maior preocupação entre as mulheres lésbicas, apesar de poder acontecer. Mas o HPV, gonorreia, clamídia, todas as outras doenças sexualmente transmissíveis acontecem sim entre as mulheres e devem ser precaver, né? E aí tem que ver, será que ela conversou sobre isso? Será que a mulher foi explicada sobre ela poder ou não tomar PrEP ou a PEP, que é a questão do HIV que a gente estava vendo nas outras palestras? Então, tudo isso são coisas que poderiam ser alteradas, poderiam ser mudadas no dia a dia do consultório mesmo, e que já melhoraria muito a vida dessas pessoas, né? Pode passar, Gabi. E aí, como é que faz, né? Como é que faz para prevenir doenças sexualmente transmissíveis entre lésbicas? Olha só, é tudo feito por jeitinho brasileiro. Há um tempo atrás, existiam cartilhas que a gente até na faculdade distribuía para as pessoas e tal, sobre formas de se prevenir. Só que eu não encontro mais essas cartilhas em lugar nenhum da internet. Era feita pelo Ministério da Saúde, eu não encontro mais. Então, eu coloquei aqui outras fotinhas para vocês, para ficar um pouco mais ilustrativo. Não existe um método de barreira específico para mulheres lésbicas, apesar de existir para os homens, ou né, a camisinha normal, apesar de existirem inúmeras campanhas para os homens gays também e para os homens héteros, não temos para as mulheres lésbicas. Então, as mulheres têm que se virar, o que é uma grande crítica da minha palestra. E aí, como é que se vira? É o seguinte, eles falam que a melhor forma de prevenção é você pegar a camisinha, então você vê aí na imagem 1, você abre a camisinha, corta a ponta, tá aí na imagem 2, e corta aquela parte, aquele anel que tem na camisinha masculina, que aí é a parte 3. Aí você vai ter uma coisa cilíndrica, certo? Que na parte 4. Você vai cortar perpendicular ali e vai ter um quadradão, que é o que vai sobrar da parte 5. Então, esse quadrado aí é a camisinha. E aí, eles falam que para você se prevenir de pegar doenças, você teria que colocar esse preservativo, então, vai colocar na vulva da outra pessoa antes de fazer o sexo oral. Ou colocar quando for ter qualquer tipo de contato mucosa-mucosa. Então, se tiver contato vulva-vulva, também tem que colocar esse preservativo no meio. Como você já deve estar imaginando, nada prático. Isso sai, isso é ruim, isso é péssimo, não é nada prático. Só que, infelizmente, isso é o melhor que eles conseguiram fazer, acredite ou não. Existe também uma coisa chamada Dental Dam, que é um negócio de dentista, que é basicamente a mesma coisa do jeitinho brasileiro, só que ele já vem no formato quadrado e é um negócio de borracha, e então um pouco mais grosso que isso, que eles falam que poderia ser usado também, né? Tem gente que prefere, só porque tem a praticidade de vir cortado, eu acho. Mas o princípio é o mesmo. Pode passar, Gabi. Existem pessoas que também falam do preservativo feminino. O preservativo feminino, ele foi criado para relação entre homem e mulher. Então, tem aí a foto de como é que ele é colocado. Só que acontece, como ele sobra um pedaço para fora, algumas pessoas gostam de utilizar esse preservativo porque ele protege um pouco melhor do que nada. Só que como ele não protege toda a região da vulva, então não adianta tanto assim, entendeu? Você teria que... você não pode ter nenhum tipo de contato de mucosa. E mucosa é toda a vulva ali, entendeu? Então, não é muito bom, né? Você teria que associar coisas ou, enfim, colocar isso e mais o Dental Dam, ou isso e mais o outro preservativo cortado. Próximo, Gabi. Ah, não. E aí, o que acontece, né? Eu ia falar para vocês de PrEP e PEP. Enfim, só um minutinho. Sobre aquela questão de preservativo, infelizmente, é isso. Tem também as luvas e dedeiras, que são feitas para colocar na mão para relação sexual. Só que o que acontece? Você só funcionaria mesmo se sua mão tivesse com algum corte, alguma coisa do tipo, porque a sua precaução
é de mucosa, então não tem muito contato, né? E eles falam também para usar o preservativo masculino quando for usar algum tipo de objeto durante o ato sexual. Então, se for usar um vibrador, por exemplo, nunca compartilhar o vibrador e quando for utilizar, colocar a camisinha masculina no vibrador. E aí, quando for a outra pessoa usar, se, enfim, aí colocar outra camisinha, entendeu? Para não ter contato da secreção de uma pessoa na outra. Eu não estou conseguindo ver o chat agora, juro que jazinho eu vejo, tá bom? E aí, sobre a PrEP e a PEP, né? Já foi falado aqui para vocês. É um assunto que... esse quadro que eu tirei, ele é tirado do negócio do Ministério da Saúde mesmo, ele é oficial. E aí, olha só, né, que interessante. O segmento populacional de risco que eles veem, né, que são as pessoas que têm indicação para usar a PrEP, que é o medicamento antes de uma exposição ao HIV, tá ali gays e outros homens que fazem sexo com homens que fazem sexo com homens, né, HSH. Eu discordo um pouquinho, acho que deveria ser qualquer pessoa que tenha sexo anal, como o Dr. Lacerda falou mais cedo. Mas, enfim, isso é uma opção e as lésbicas ficam muito na dúvida se elas devem ou não devem utilizar esse tipo de profilaxia. Elas não estão, como vocês podem ver, no quadrinho aí de critérios de indicação. Mas esses critérios de indicação todos são basicamente uma base, mas não é porque o homem faz sexo com o homem que ele vai ter que usar a PrEP, é só se ele tiver o comportamento de risco. Então, não importa muito quem você seja, se importa se você costuma ter sexo desprotegido. Se você é essa pessoa que costuma ter sexo desprotegido, então automaticamente você pode ir atrás da PrEP ou da PEP, entendeu? Próxima, Gabi. Aí tem a PEP. E ela é uma terapia antirretroviral, ela é de emergência. Então, se aconteceu alguma coisa e tal, e aí você quer se prevenir do HIV. Eu acho importante colocar, porque estamos falando de mulheres, né? E existe a questão da violência sexual. Então, é importante que toda mulher saiba que se ela acontecer alguma violência sexual, ela tem o direito de usar a PEP, né? É um medicamento que ela vai tomar em seguida. E é importante lembrar, coloquei um quadrinho só uma observação, que qualquer caso de violência, a mulher tem o direito de conversar com o médico, ser examinada e ser tratada sem ter feito um BO. Então, não é papel do médico pedir, obrigar ou qualquer tipo de coisa policial com a paciente. Se acontecer alguma coisa desse tipo, ele vai dizer para ela que ela tem o direito de fazer o BO se ela quiser, mas aí parte dela, fazer ou não fazer. Tá bom? Próxima, Gabi. E aí, Opa, volta um pouquinho. E aí, é uma coisa que eu fiquei me questionando muito quando eu fui pensar para conversar com vocês. Quando eu fiz o teste não, quando eu fiz aquele curso da UFRJ, foi muito fácil achar um curso de políticas públicas para a saúde LGBT. Foi bem fácil, não tinha a menor dificuldade, tinha um material todo complementar, tinham cartilhas, enfim, isso foi em 2017. E aí, algumas vezes depois do curso, eu tive acesso ao material, enfim. E aí, quando eu fui estudar de novo, eu falei, vou dar uma atualizada, né, enfim, porque quando eu fiz, não existia o QI mais, então eu fui dar uma lida e tal. E aí sumiu. As políticas públicas desapareceram, assim. Eu acho que no próprio site eu só consigo acessar o meu certificado. E aí fica uma questão para todos nós, né? A gente precisava melhorar isso. E a gente precisava de mais políticas públicas. A gente precisava de mais métodos específicos. A gente precisava de pessoas que olhassem para cada realidade e trabalhasse em cima daquilo de fato, não jeitinhos brasileiros, certo? A gente precisava que mesmo que tenha só esses jeitinhos brasileiros para se resolver a situação, que eles sejam divulgados, porque não adianta de nada, não é mesmo? Então eu acho que falta muito a questão de políticas públicas, falta muito as pessoas se mexerem nessa parte. E a questão do acolhimento.
Acho que dentro da faculdade de medicina, a gente aprende a acolher idoso, a gente aprende a acolher vários tipos de pessoas, só que a gente não aprende a acolher a todos de fato. E aí deveria também ser mudado. Acho que o SUS, ele tem tudo para ser o melhor, ele é premiado por aí por ser tão incrível no papel e tal. E o atendimento pode ser bom. Mesmo o HIV tem um site só, AIDS.gov, que é, como é que eu posso dizer, referência para o mundo todo. Então ele tem, nossa, o SUS é maravilhoso. Só que eu acho que em algum momento ele perdeu um pouco essa questão do acolhimento, sabe? E eu acho que está muito a ver com essa questão de políticas públicas mesmo. Uma visão minha daí. Acho que quanto menos as políticas públicas forem voltadas para o público LGBT, menor vai ser o acolhimento. E quanto menos políticas públicas, menor acesso à informação e menor divulgação disso. Então, é claro que a gente está numa era em que o público LGBT está ganhando muito mais espaço nas mídias, novela, enfim, isso é importante. Mas e a saúde, não é mesmo? Não adianta falar da saúde gay só. Acho que a gente tem que falar da saúde lésbica, travesti, trans e todas as nossas letrinhas, certo? E acho que é isso. Acho que falei muito rápido, não sei, nem sei quanto tempo passou. Queria agradecer a vocês, eu estou aberta a discussões, a tirar dúvidas que eu puder ajudar. Eu deixei meu e-mail aí, ó. Se você passar o slide, Gabi, você vai ver, vai deixar aí para eles meu e-mail, ó. Se alguém precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo no e-mail. Eu vi que tem umas questões aqui. Eu passei do tempo já? Eu nem sei. Tá tudo certo? Então tá bom, gente. Queria agradecer. Estamos aqui à disposição. Eu vou fazer o story lá e vou mandar para os meninos colocarem na página, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Muito, muito obrigada, Dani.